Tudo na nossa vida começa através de uma ameaça. Você já foi ameaçado? Assim, várias vezes e todo o tempo nós somos ameaçados. Por que nós somos ameaçados? Porque nós somos uma luz. Nós somos uma fonte de muita luz. Então, por onde você passa, você leva ameaça. Ameaça a quem, a quê e por quê? Porque um pouquinho de luz dissipa muitas trevas. E você é um potencial gerador de energia de luz. Então, por onde você passa, a sua luz vai dissipar as trevas. Baruch Hashem. Pensando dessa forma, nós entendemos por que o mundo está em criação. O mundo só está em criação porque Deus conta com a sua energia positiva, com o seu lado bom. Todas as vezes que você contemplar este mundo pelo lado bom, você está dissipando muitas trevas. E as trevas que nós precisamos dissipar, elas estão aonde? Na nossa mente. O Yetzer Hará trabalha na nossa mente, falando com você que você não é capaz, que você não é um gerador de energia. Por isso que nós pedimos todas as manhãs, na nossa prece, para Deus nos livrar da força do Yetzer Hará, do lado negativo. Que o lado negativo, ele é uma prisão. E o lado negativo é o nosso faraó. E sobre isso, nós vamos trabalhar hoje. Então, o seu trabalho espiritual tem que ser um trabalho satisfatório. Se você não tiver um trabalho espiritual satisfatório, você é uma presa, você é um escravo do Yetzer Hará, ou você é um escravo do seu faraó. Porque nós estamos sempre no alto e baixo. Porque o nosso trabalho espiritual não está satisfatório. Quando o nosso trabalho espiritual ele é satisfatório, nós não temos falta de nada. Porque nós estamos caminhando no lado positivo. Tudo é bom. Tudo que nos acontece também é para o nosso bem, para dissiparmos muitas trevas. Por isso, a pessoa que anda com um trabalho espiritual elevado, quando acontece alguma coisa com ele, que ele percebe aparentemente que isso não é bom, como que ele fala? Deus é o justo juiz. Se Deus é o justo juiz e ele permitiu que nós estivéssemos escravos, precisamos saber qual fonte nós vamos usar e quais ferramentas para sair dessa escravidão. E não há como sair da nossa escravidão se não for pelo nosso trabalho espiritual. Se não houver trabalho espiritual na nossa vida, nós seremos presa fácil. Por isso é tão difícil você dedicar tempo à leitura de Torá, à leitura de um livro, a você vir na congregação, porque o nosso trabalho espiritual, ele é deficitário. O nosso trabalho espiritual ainda não é satisfatório. Para que o nosso trabalho espiritual seja satisfatório, nós precisamos entender a importância que temos neste mundo. E para você entender a importância que você tem nesse mundo, você precisa saber o seu valor.
Qual é o seu valor? O seu valor, ele não tem comparação com nenhum outro. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Porque Deus conta com a criação e Ele conta com a sua energia. Deus só colocou você aqui para que o mundo pudesse ser aperfeiçoado através do seu trabalho espiritual. Deus conta conosco. Deus conta muito com você. Você consegue compreender que sem o seu trabalho espiritual, o mundo está em decadência? Você consegue compreender que sem o seu trabalho espiritual, a sua família está em decadência? Você consegue compreender que sem o seu trabalho espiritual, você está em decadência? A decadência, a queda do homem, é falta desse trabalho. E no princípio Deus fala conosco e deu uma missão para o homem: trabalhe, are a sua terra, conheça a sua escuridão, conheça todos os limites que existem nesse mundo, porque eu conto com a sua energia para a criação desse mundo. E é tão interessante quando a gente conecta com essa energia, porque no momento que nós... Muito obrigado, Lio, doutora Barra. Quando nós conectamos com a nossa energia, nós conectamos com a nossa missão. Sem o seu trabalho espiritual satisfatório, você não vai conectar com a sua missão. E nós encontramos com duas pessoas especiais nessa missão de trabalho espiritual. A primeira, Miriam. Miriam falou com seu pai: pai, o senhor está sendo cruel com as mulheres, porque Faraó deu uma sentença para matar os homens. Mas e as meninas? Deixem as meninas nascerem. Voltem os homens, cada um para a sua tenda com a sua esposa. Vão ter contato sexual, vamos gerar filhos. Porque o Eterno deu isso para nós e nós não podemos viver sob a ameaça de Faraó. Miriam, a pequena profetisa, falou para seu pai. E eles retornaram, os homens, os casais, e começaram a ter muitos filhos. E quando eles começaram a ter muitos filhos, Faraó falou para Miriam e para Yocheved, para elas fazerem o quê? Toda criança que nascer, se for homem, é para fazer o quê? Mata. Se for homem, mata. Se for menina, deixa nascer. Vamos pegar os meninos e jogar no Nilo. Mas Miriam e sua mãe, com um trabalho espiritual elevadíssimo, o que elas fizeram? Elas cuidavam muito bem das crianças. Quando as crianças nasciam, começavam a chorar, elas davam carinho e as crianças não choravam. Os meninos não choravam. Por isso, o nome delas, o apelido delas, que eles colocaram no Egito, era Shifra e Puá, que quer dizer aquela que dá carinho, aquela que amamenta, aquela que cuida, aquela que faz o frufru na criança e não deixa a criança chorar. E por esse cuidado e essa atenção que elas tiveram com as crianças, o povo de Israel só cresceu. Elas tiveram medo do faraó? Não. Você não pode ter medo do faraó. Aquele que tem o seu trabalho espiritual satisfatório, nada nesse mundo lhe paralisa. Todas as vezes que nós nos sentimos fracassados, o nosso trabalho espiritual não está satisfatório. Interessante falar isso, porque nós temos o nosso lado negativo muito forte. Tudo o que acontece, nós enxergamos primeiro pelo lado negativo. Se você receber uma ligação de um parente, um conhecido, depois de 10 horas da noite, você não vai falar que ele estava com saudade de você. Você vai ver o nome e vai pensar, aconteceu alguma coisa.
Por que que tem que acontecer alguma coisa? Não tem que acontecer nada. Precisamos trabalhar a nossa mente, a nossa confiança e fidelidade a Hashem. Se você olhar pelo contexto da Torá, Miriam mentiu com sua mãe para Faraó, mas o trabalho espiritual dela era satisfatório e ela não poderia de jeito algum respeitar essa ordem de Faraó, e tudo pela vida, não vamos assassinar ninguém. Baruch Hashem. Entenda, com o seu trabalho satisfatório, a sua mente é renovada. Independente da escravidão que nós nos encontramos, o seu trabalho satisfatório ele é suficiente para tirá-lo da sua escravidão mental, de toda a escravidão que você vive, de todas as dificuldades que nós vivemos. Quanto mais nós nos aproximamos das pessoas, de gente, mais dificuldade nós percebemos. Como as pessoas estão sofrendo. Olha na sua casa, na sua família, como os próximos de você estão sofrendo. O que falta? Trabalho espiritual satisfatório. Não adianta você ter uma religião, você tem que ter relacionamento com Deus. Não adianta você querer ter uma qualidade de vida sem ter um serviço satisfatório espiritual com Hashem. Não adianta que você querer elevar-se em espiritualidade se você não elevar-se em amor ao próximo. A Soraya falou isso na quarta-feira. Não adianta eu me isolar no monte 24 horas, sozinho ali, eu e Deus. Isso é muito bom e eu gosto. Mas eu não tenho empatia, não tenho percepção com o sofrimento do próximo. E eu estou aqui não para me isolar, eu estou aqui para contribuir. E nós só vamos contribuir quando nós envolvermos em todo o processo. Miriam e Yocheved, elas envolveram em todo o processo de libertação do nosso povo do Egito. Para que nós possamos sair do nosso Egito, eu e você precisamos nos comprometer com o nosso trabalho espiritual satisfatório para que possamos livrar a todos. Quando eu livro a mim, eu estou livrando a você. Porque o mundo está sendo construído e Deus colocou eu e você nessa geração, porque Ele conta conosco para a libertação dos cativos. Isaías 61, que eu gosto de cantar. O Espírito de Deus está sobre mim para quê? Apregoar boas novas, libertar os cativos. Não adianta eu estar aqui bem comigo mesmo, sabendo que ao meu redor estão todos acorrentados. Quando eu tenho um trabalho espiritual satisfatório, eu sei que o Espírito de Deus, a Kadosh Shibaruhu, está sobre nós, para que possamos levar boas novas e quebrar as correntes daqueles que estão aprisionados. Baruch Hashem. Esse é o Egito que nós precisamos encarar. E é interessante todo o processo, porque Moshe, ele cresce consciente da sua origem judaica. Moshe, até os 40 anos, ele foi um grande príncipe, vivendo dentro de um palácio, mas sabendo dos seus irmãos que eram escravos. Lembrando, quando nós falamos de Moshe, a tribo de Levi, eles não eram escravos, eles prestavam serviço, tinham uma boa renda. Mas, e os outros? E as outras tribos? Eu não posso estar bem sabendo que o meu irmão está mal. Eu não posso me sentir livre sabendo que o meu irmão está preso. Eu não posso ser livre se o meu irmão está sendo escravizado. Eu tenho que fazer alguma coisa, independente das possibilidades que eu tenho. Independente disso, você tem que ativar a sua consciência e a consciência de Moshe.
Moisés, da sua origem judaica. E consciente da sua origem, ele sabia que foi determinado um tempo para a escravidão. O Eterno fez uma aliança com Abraão e falou: durante 400 anos, os seus descendentes serão escravos no Egito. E vão sair de lá com muita riqueza. Mas vão ter que descer ao Egito e ser escravo. Mas é escravo para sempre? Não. Tem que sair. E Moshe, até os 40 anos, ele viveu no palácio, sempre pensando nos seus irmãos. Até que um dia ele viu uma briga, ele foi lá e matou. Não vou entrar no mérito se foi ele que matou, se foi a palavra. Aconteceu um incidente e morreu um egípcio. No outro dia, quando ele estava andando, tinha 2 judeus também discutindo e falaram com ele: ué, quem colocou você como juiz sobre nós? E Moshe foge para começar a sua missão. Muitas vezes, nós vamos precisar sair da nossa condição, abrir mão dos nossos prestígios para que possamos conquistar a nossa liberdade. Moshe, ele poderia tornar-se um faraó, mas ele ia manter os seus irmãos escravos. Mas Deus preparou Moshe para que ele pudesse levar salvação aos seus irmãos e à sua mãe madrasta, que é esqueci o nome dela, depois eu falo, que ela também se converte e vai embora com o povo de Israel. Baruch Hashem. Quando nós conectamos com o nosso trabalho com Hashem, satisfatório, não perdemos a nossa consciência e nós conseguimos cumprir a nossa missão. Conseguimos levar luz a todos à nossa volta. Moshe era luz. A filha do faraó tinha uma doença. Quando ela tocou na arquinha lá, ela foi curada. No cesto de Moshe. Além disso, ela tentou que todas as mulheres egípcias pudessem dar leite a Moshe. Nenhuma conseguiu dar leite para Moshe. Miriam, com os trabalhos satisfatórios, religioso, espiritual, ela fala: vou procurar uma pessoa que possa dar leite para essa criança. Foi lá e buscou a mãe de Moshe. E a filha de Faraó fala: você não só vai dar leite, mas eu vou te dar um bom salário para você também cuidar do meu filho. Baruch Hashem. Quando nós estamos dentro do processo satisfatório com Hashem, Hashem cuida de tudo para nós. Baruch Hashem. Se o nosso serviço religioso estiver satisfatório a Hashem, nós já temos um local para prestar esse serviço. Se for essa casa ou se for o prédio que o Greciano já viu. O Eterno vai nos dar. Baruch Hashem. Para isso nós precisamos conectar com o serviço satisfatório a Hashem. Temos que colocar isso na nossa mente. Fazer um serviço satisfatório para Deus. Às vezes a gente está aqui nessa simplicidade, mas para trazer algo para essa casa, nós não trazemos nada de qualquer forma. Nós procuramos trazer algo. Pedir a Deus que nos ajude a trazer uma mensagem que possa impactar a cada um de nós e trazer um pouquinho de luz. Não adianta trazer algo que não vai trazer mudança nas nossas vidas. E que seja algo que todos consigam compreender e que possamos elevar coletivamente e melhorar o nosso trabalho para Hashem. Então, eu separei de celebrar o dia da Paraxá, vai ser 4 de fevereiro, é a Paraxá Bechalá, é o Shabat Shirá, é o Shabat de Cântico, é o Shabat de Miriam, quando nós atravessamos do mar, e lá do outro lado estava Miriam, tocando pandeiro com a grande vitória. Eu falei, é nesse dia
que nós vamos falar, ou nós vamos entregar a casa, ou vamos comprar, ou vamos para outro lugar. Mas eu sei que o mar vai abrir e nós vamos atravessar. Vocês estão conosco nisso? Baruch Hashem. Então vamos todos no processo de oração. Falar, Hashem, queremos melhorar o nosso serviço religioso e queremos uma casa para o Senhor. O Senhor nos conceda, porque já existe um local que Deus determinou para nós. Então Moshe, 40 anos, ele fugiu, foi para Midian, foi jogado no poço, passou por toda aquela confusão, casou-se, tem seu filho, depois de 40 anos, aos 80 anos de idade. O Midrash não conta muita coisa desse período de 80 anos de Moshe, mas aos 80 anos de idade, o Eterno fala, Moshe, desperta, está na hora de libertar os seus irmãos. Entenda, todos nós temos um cronograma de tempo neste mundo, mas nós temos que voltar o nosso trabalho satisfatório para Hashem e libertar os nossos irmãos. E por que o Eterno chamou? Moshe falou, Moshe, está na hora. Porque a vida dos filhos de Israel estava insuportável no Egito. E o povo começou a retornar para Deus. Voltou-se para Deus. Quando nós voltamos o nosso trabalho, ainda que insatisfatório, para Deus, Deus abre os seus ouvidos e ouve a nossa oração, o nosso clamor. E lá na Parashá está escrito, e Deus lembrou-se do pacto que ele fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Eu vou libertar os filhos de Israel. Baruch Hashem. Quando nós retornamos na nossa vida, quando você perceber que na sua vida está insuportável, é hora de você sair do Egito. Vamos sair do Egito? Vamos clamar a Hashem. Não vamos deixar a nossa vida ficar insuportável. Vamos melhorar o nosso serviço espiritual a Hashem. E sem consciência, nós não melhoramos o nosso serviço religioso. Se você não ativar sua consciência, você não vai melhorar o seu contato com Hashem. E a sua vida vai ficar cada dia mais insuportável. Até que você consiga essa conexão com Hashem. E o clamor dos hebreus então sobe e chega aos céus. Baruch Hashem, o nosso clamor vai chegar aos céus, mas não no estresse do faraó, mas livre, porque nós amamos Hashem e vamos melhorar o nosso serviço a Hashem. Precisamos querer melhorar esse serviço a Hashem. O nosso clamor tem que chegar a Hashem em gratidão. Nós vamos ter clamores, mas é agradecendo a Deus, Todarabá, Hashem, pelos livramentos, Todarabá por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós não vamos chegar a Hashem pedindo a Deus, nos livra da escravidão. Não vamos permitir sermos escravos. Mas eu tenho uma boa notícia para nós. Fala comigo assim, toda escravidão tem seu fim. Toda escravidão tem seu fim. Toda escravidão tem seu fim. Tudo aquilo que está escravizando você na sua mente vai chegar ao fim. Baruch Hashem. Tudo que oprime você vai chegar ao fim, porque o seu clamor vai chegar aos céus. O seu clamor já chegou aos céus. Baruch Hashem. O nosso clamor já chegou ao céu. E o Eterno vai nos tirar da escravidão. Baruch Hashem. É interessante que todo homem entenda que você só passa por esse processo de escravidão para você perceber que com a mão forte que o Eterno nos tira da nossa escravidão. Porque por você mesmo você não sai da sua escravidão. Por que nós não saímos da nossa escravidão? Porque a nossa escravidão é um domínio do Yetzer Hará,
E muitas vezes a escravidão nos pega por um ato de prazer, por uma transgressão que está associada a prazer, e nós paralisamos nesse prazer e nos tornamos cada vez mais escravos, cada vez mais dependentes, seja de um álcool, seja de uma droga, seja de sexo, seja de dinheiro, seja de jogo, várias coisas vão prendendo o homem. E vai prendendo o homem cada vez mais. É muito... Nas famílias, antigamente, muitas pessoas, dos nossos conhecidos, perderam famílias, perderam até fazendas, casas, por jogos, por vício. E perderam tudo por causa de jogo. É uma escravidão mental de prazer que prende a pessoa e ela não percebe. E ela vai naquela ânsia, vou ganhar. Quando ela assusta, já perdeu tudo. E não consegue retornar para a sua vida. Tem uma história interessante. Tinha um empresário judeu, ele estava em uma decadência muito grande. E ele foi perdendo tudo. E ele não tinha mais nada. E ele queria libertar da sua escravidão mental, da sua escravidão de prazeres. E ele foi, não tinha mais nada, a única coisa que ele tinha era a roupa do corpo. E ele marcou com o rabino, falou: Rabino, eu quero ir na mikve. Aí o rabino falou: mas você quer ir na mikve? Marcou, ele foi na mikve. E quando ele estava lá na mikve, não sabe por que, alguém passou lá e viu uma roupa. Estava com cheiro ruim, tirou a roupa de lá e falou: olha, uma roupa suja. E a roupa levou a roupa dele. E quando ele sai da mikve, que ele foi pegar a roupa, não tinha mais a roupa. Ele não tinha mais nada. E de repente ele começou a dançar. E ele começa a dançar lá no mikve, esperando. Aí o rabino chega: o que está acontecendo? Por que você está aí dançando pelado? Ele falou: Rabino, agora eu não tenho mais nada para perder. A única coisa que eu tinha era minha roupa, eles levaram. Agora em diante, é só ganhos. Já perdi tudo. Então eu vou começar a ganhar minha roupa e vou começar uma nova vida. Aquilo passou. Às vezes, nós vamos ao fundo do poço da escravidão para perder tudo, mas para levantar e começar tudo de novo, com serviço satisfatório a Hashem. Não tenho nada, nem roupa, mas vou começar agradecendo a Deus. Deus, eu já perdi tudo. A partir de agora, tudo que vier é lucro. E tudo que vai vir agora é com Hashem. Vou melhorar o meu serviço a Hashem. Sem techuvá, não saímos da escravidão. O que acontece conosco? Que nós ficamos muito nessa escravidão. Você tem que perguntar para Deus: Deus, do que eu tenho medo? Deus, de que eu tenho medo? Quais são os medos que me paralisam? O que está dentro de mim, na minha mente? O que o Yetzer Hará tem prendido, tem abusado de mim e tem me paralisado? Você tem que fazer essa pergunta: Deus, do que eu tenho medo? Porque muitas vezes nós não conseguimos perceber os nossos erros. E Deus, que é bondade e misericórdia, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Ele te dá um insight, abre a luz e você vai perceber aonde você está errando. E eu tenho certeza que Deus, que é bondade e misericórdia e braços abertos a nos esperar, Ele vai falar para você só simplesmente assim: techuvá, começar de novo. E vamos para aquilo que eu tenho para você, uma vida feliz. Mas se você não tiver um processo de gratidão a Hashem, você não vai conseguir acreditar que Deus é bondade e misericórdia. Só acredita que Deus é bondade e misericórdia aquele que confia em Deus plenamente. E para você confiar em Deus dessa forma, você tem que descobrir quais são os medos que estão dentro de você. Todos os dias nas suas orações, faça essa pergunta para Deus: Deus, quais são os medos que existem dentro de mim? O que está oculto dentro de mim
que eu não consigo servir o Senhor de verdade, que eu não consigo me entregar para o Senhor, que eu tenho medo do futuro, que eu tenho medo do presente, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de perder meu pai, eu tenho medo de perder minha mãe, eu tenho medo de perder emprego, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Quais são os medos que você tem? Tem um salmo que fala que é para a gente entregar o nosso caminho a Deus. Sabe o que é? Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele vai cuidar de tudo de nós. Entregar o seu caminho a Deus é você ter fé plena em Hashem e não ter medo de nada. Saber que Deus vai libertar você. Isso é sair da nossa escravidão. O livro de Shemot, nomes, essa paraxá, o Eterno chamou cada um de nós pelo nosso nome, para que possamos criar esse mundo com Ele e trazer essa energia sem medo. Quem tem medo não vence, quem tem medo não acredita. Temos que ter confiança em Hashem. Para você cumprir a sua missão, você não pode ter medo. E é interessante que todos os grandes homens da história tiveram medo. Abraão teve medo. Fez um pacto com Deus, adormeceu, escureceu e Abraão ficou com medo. Todas as vezes que o medo bate a sua porta, é porque você está muito próximo de encontrar com a grande luz, com a grande energia que vai transformá-lo para sempre. Baruch Hashem. Esse medo que nós falamos, que é um medo difícil de enxergá-lo, é o último passo para você cumprir a sua missão. E muitas vezes, quando nós falamos dessa missão, você pensa assim, quem vai acreditar na minha missão? Moshe falou para Deus, Deus, quem vai acreditar em mim? 40 anos que eu estou distante do meu povo. Quando eu saí de lá, fui acusado de assassinato. Deus fala, Moshe, o povo que te procurava, todo mundo já morreu, esquece isso. Mas Deus, quem vai acreditar na minha missão? Moshe, eu estou falando que estou com você. Tá bom, Deus. Quem é o Senhor? Eu serei. Serei o quê? Eu serei o que você precisar. Tudo bem, Deus. Eu vou. Mas quem vai acreditar na minha missão? Aí eu pergunto para você, quem acredita na sua missão? Você acredita que tem uma missão? Às vezes nós nem acreditamos, nós mesmos não acreditamos na nossa missão, no nosso potencial. Você tem que acreditar no seu potencial. Todos nós estamos aqui e você é a melhor pessoa do mundo. Estava falando isso hoje com a Soraya de manhã. Ela falou, Silas, em que você é ruim? Eu falei, Soraya, eu não sou ruim em nada. Tudo que eu faço, eu coloco a minha vida. E se eu coloco a minha vida, eu estou fazendo com a força que eu tenho. Não seja meia boca. Tudo que você for fazer, coloca vida. Coloca a sua vida naquilo que você vai fazer. Nem que seja um copo d'água. Sirva um copo d'água com vida. Você tem que colocar vida naquilo que você está disposto a fazer. Quem vai compreender as coisas são aqueles que vão pegar a sua energia, não é você. Só abra sua boca e deixa fluir a sua missão. A sua missão é a sua missão. Pronto, acabou. Acredita. Acredita que você tem uma missão e você está aqui e você é o melhor. Ninguém pode tocar melhor que a Soraya o violão que ela toca. Ninguém pode trocar o Miller porque ele toca, que o Cláudio que ele toca, o Alex, Israel. Eles são os melhores. Porque eles estão tocando. Quem estiver tocando é o melhor. E se você não estiver colocando a sua vida, você é maldito. Porque nós estamos prestando serviço para Hashem. Olha como é sério. Isso é muito sério. O Geraldino está fazendo o kiddush para nós.
ele está prestando serviço a Hashem. Se não estiver colocando vida, não é maldição. Tem que ter vida em tudo que você faz. Entenda isso. Você tem que ter vida nos relacionamentos. Se você não colocar vida no relacionamento conjugal, no relacionamento familiar com seus filhos, não vai fluir. Você tem que fazer tudo com vida. Em que você é ruim? Fala assim, nada. Eu vou colocar vida. Tudo que eu fizer, eu vou colocar vida. Se não for para fazer com vida, eu não vou fazer. Se não for para fazer legal, não faça. Não faça minha boca, fala não. Aprenda a dizer não. Faça a coisa com prazer, deixe para a coisa fluir. As coisas têm que fluir. Senão fica chato, fica cansativo. Quem vai acreditar na sua missão é você. Primeiro passo, só faça. Faça uma experiência. Delcio, eu falei com você ontem. Falei, Delcio, tenha a sua experiência com a Hashem. Falou, Silas, estou gripado, estou não sei o quê. Falei, Delcio, vai fazer meditação com a Ana Berro e vai pedir Deus para te curar. Que Deus cura. Mas você tem que ir lá na fonte passar a experiência. Porque nós estamos no portal de Shabbat Restaurador. Se eu não acredito, não vou ser curado. Se eu não conectar, eu não vou ser curado. Eu tenho que acreditar que esse portal é verdadeiro e traz transformação. E entrar nele. Se eu entrar nele com a minha mente de passado, escrava, não vai acontecer nada. Você tem que entender que a sua missão é um grande desafio. Por isso Moshe temeu. E o Eterno fala assim, Moshe, chega de desculpas. Eu serei a sua boca então, e Arão será a sua boca. Você está passando o seu legado para Arão. Lá na frente, quando vai levantar o mexicano, o que Moshe fala para Deus? Ai Deus, não sobrou nada para mim, né? Quem vai fazer o mexicano é Arão. Por quê? Quem passou a boca para Arão? Moshe. Entenda isso. Deus fala para Moshe, Moshe, eu sou sua boca. E ele fala, não quero. Aí Deus fala, então sua boca vai ser Arão? Então eu passo para você e você dá sua boca para Arão. E ele deu a boca para Arão. E quem se tornou os levitas? Tudo dentro do processo, entendendo que nada é por acaso, tudo que Deus faz tem um motivo, mas quem escolhe somos nós. Baruch Hashem pela vida de Moshe. E Moshe também, na próxima paraxá, nós vamos ver que ele leva os filhos dele para não participar das pragas, que ele teve medo que fossem mortos, e são outros processos. Mas o que acontece? Encara a sua missão. Você pode ter medo, e esse medo são estratégias que você tem que criar para fazer a sua missão. Mas o nosso grande desafio, você tem que encarar o seu faraó. Se você não for na audiência com o seu faraó, você não vai sair da escravidão. Você tem que ir nessa audiência e encontrar com o seu faraó. E quem é o seu faraó? Você sabe quem tem te paralisado? O que tem escravizado a sua vida? Você tem que ir atrás disso. Você tem que encarar todos os desafios da sua vida diariamente. Eu falo para todos, nós temos um grande faraó dentro de nós. E nós precisamos vencê-lo todos os dias. Mas para você vencer o seu faraó, você tem que ir de encontro ao faraó. Quem está disposto a ir ao encontro ao seu faraó? Mas vá com a sua boca, não vá com a de terceiros. Para você mesmo e veja quais são. Qual é o faraó que está travando a sua vida? O que está paralisando a sua vida? O que tem impedido você de caminhar? Quais são os pensamentos que têm deixado você escravos? Quais são as deficiências no seu serviço espiritual que
tem aprisionado você. Entenda, quando você encarar o faraó vai ignorar o seu Deus. Olha que interessante. Quando você chega diante do seu faraó e fala, olha, o grande eu sou, eu serei, me trouxe até você para falar com você, ou me larga. Eu não quero mais essa prática, eu não quero mais ser escravo. Sabe o que o faraó vai falar na sua mente? Quando você quer se libertar, ele fala para você assim, eu não conheço esse Deus. Se vira nos 30, eu vou continuar aqui na sua mente aprisionando, você não será livre. Porque eu não conheço esse Deus. Você quer adorar esse Deus? Você não vai. Você vai continuar meu, você é meu escravo. E nós abaixamos a cabeça e falamos, sim, Senhor, eu sou escravo mesmo. Deus nos livre. Nós temos que levantar a nossa cabeça e encarar Faraó. E é interessante que quando o Moshe chega para Faraó, Deus deu 3 milagres que ele podia fazer diante de Faraó, e Faraó zombou de Moshe. Porque quando ele jogou a vara, ele chamou os mágicos iniciantes, falou assim, isso não é nada. Eles fizeram também a mágica, jogou lá a vara. A vara de Faraó comeu as outras cobras. Mas Faraó falou assim, isso aí qualquer um faz. Colocar a mão aqui, tem lepra, não tem? Isso não é milagre, não. Isso aí não faz nada, não. Se Deus seu, não é nada, não. E você tem que se fortalecer. Porque Deus falou para Moshe, Moshe, você vai até o Faraó, mas o Faraó vai endurecer. Ele não vai te libertar. O que acontece? Você tem alguma coisa que te aprisiona e você quer ser livre? Entenda, essa coisa vai apertar, vai ficar mais difícil. Porque nós temos que mostrar para Deus o nosso desejo de ser liberto. Você não tem que falar assim, eu vou ser liberto, você tem que querer ser. Não adianta, se você não quiser ser liberto, na sua mente, você vai continuar escravo. Você tem que pagar o preço da sua liberdade. Mas, para que nós possamos conseguir encontrar o preço da nossa liberdade, o Eterno só pede de nós uma coisa. Você quer ser livre? Você quer tirar toda a mente poluída? Você quer tirar todo o pensamento negativo que te aprisiona a sua vida? Você quer sair dessa escravidão? Porque Deus fala assim, olha, Moshe, fique tranquilo. Diz para o Faraó que ele ainda vai implorar para vocês saírem do Egito. O Faraó vai endurecer. Mas se você endurecer, se você tiver o desejo do seu coração de ser livre, Faraó vai pedir para você, vai implorar para você, pelo amor de seu Deus, vá embora. O Faraó vai pedir para você ir embora, mas você tem que passar pelo processo da dificuldade, vencer o seu desejo, provar para Deus que você quer, e com mão forte Deus vai tirar do seu Egito. Baruch Hashem. Entenda uma coisa, não existe mal neste mundo. Não existe mal nesse mundo. Tudo o que acontece nesse mundo é para o nosso bem. Baruch Hashem. Seja perdas e ganhos. Tudo o que acontece nesse mundo é para o nosso bem. O mundo está em criação. E aprove Hashem colocar eu e você nesse momento, com a nossa energia, para tirar e dissipar todo o mal desse mundo. Que o Eterno nos ajude, que nós possamos vencer todas as pragas, que nós possamos vencer a nossa mente, que nós possamos vencer o nosso Yetzer-Hará, sair do nosso Egito, ter um serviço satisfatório a Hashem, e saber que todo o mal que chega até a nós é a permissão de Hashem, porque o nosso serviço está deficitário. O Eterno quer que você melhore o seu serviço para com Ele. Por isso Ele precisa mandar alguns sinais para você olhar para cima, ter gratidão a Hashem.
Não existe oração mais libertadora do que a oração de gratidão. Quando você acorda de manhã e fala, toda Hashem pela vida. Obrigado, Hashem, que o Senhor me retornou a alma. Obrigado porque o Senhor agradece. O Senhor confia em mim. Isso alegra o coração de Hashem, porque isso é Teshuvá. Que nós possamos passar por esse processo de Teshuvá e encontrar a nossa libertação, celebrar Hashem no nosso deserto,